Olá, meus amigos, mais uma vez sejam bem-vindos ao canal. Eu queria analisar com vocês uma fala aí daquele ex-deputado José Genuíno, onde ele é entrevistado em um podcast e no meio da pergunta os entrevistadores perguntam a ele o que é que vai ser feito da igreja. E aí ele responde de forma bem direta, né, como pretende tratar a igreja daqui para frente. Eu vou trazer essa análise para vocês e queria ver com vocês se eu tenho razão ou se talvez eu esteja fantasiando. Vamos dar uma olhada aqui no vídeo e vamos comentando sobre ele, tá bom? Que você acha que tem que ser o approach da esquerda com essa questão dos evangélicos, que são milhões de extrema-direita? Como é que faz? É genuíno, assim, eu acho que essa questão da igreja não teria que ser regulada, eles não teriam que ter algum tipo de restrição. Como que você vê isso, para além de trabalhar com as bases? Nós temos um problema Olha, que eles são um quinto poder, uma instituição, tem até claro. território. Vejam já de cara a pergunta maliciosa do entrevistador, né? Como é que vai ser o approach, ou seja, como é que vai ser a abordagem com as igrejas daqui para frente. E para completar, a mulher, que eu não sei nem quem é essa jornalista aí, não sei nem se é jornalista ou não, ela ainda fala como é que vai ser feito daqui para frente. Essas igrejas não têm que ser regulamentadas, vai deixar isso livre, vai deixar correndo. São o quinto poder. Quem nos dera ser o quinto poder, né? Se nós fôssemos o quinto poder, esses desmandos não aconteceriam. Mas vamos dar sequência. Nós temos que tratar institucionalmente esse problema. Agora, com muita habilidade, para que eles não coloquem que a gente está perseguindo as igrejas. Uhum. Temos que tratar institucionalmente esse problema. Ou seja, vamos botar o Estado, vamos botar a igreja nos grilhões do Estado, para que a igreja não seja livre para falar e pregar o que quiser. E principalmente, e ele deixa a fala bem clara, mas sem ameaçar, que é para eles não acharem que nós estamos perseguindo eles. Tem que fazer isso de maneira bem equilibrada. Isso não pode começar com eles, tem que começar, por exemplo, mudando o sistema tributário, porque não são só as igrejas que não pagam imposto no Brasil. Os meios de comunicação, você sabe disso. As Não, eu não isenções, sei. as isenções, os papéis, o papel, rádio. Tem que fazer uma reforma agrária no ar para depois chegar na terra. E ao chegar na terra, nós vamos ter que colocar isso num conjunto mais amplo, porque senão eles vão dizer que a gente está perseguindo as igrejas e vira uma guerra santa. O que esse pessoal quer? Porque senão eles vão dizer que estamos perseguindo a igreja e isso vai virar uma guerra santa. E contra a guerra santa eles não têm chance. Mas você percebe que ele falou em tributar as igrejas, mas tributar também a mídia no ar. A mídia no ar que ele se refere é justamente as redes sociais, para que a gente não tenha voz e liberdade que a gente tem hoje. Mas esquecendo isso aí, vamos voltar para a igreja. O que esse camarada está pensando em fazer? Veja, para prejudicar a igreja, ele simplesmente fala em prejudicar todo mundo. É aquela história, eu sou dono de um restaurante, por exemplo, e aí eu não gosto, não quero desentender com um dos meus funcionários ali. Um garçom, tá? E aí, mas para não dar na vista de que ele está sendo perseguido por mim, eu vou e instituo uma regra. E digo, ninguém vai cumprir essa regra, ou ninguém cumpriu essa regra, tá todo mundo demitido. E aí esse garçom vai chegar, mas você está me perseguindo. Tá louco? Eu não estou perseguindo você, eu demiti todo mundo. Esse cara não liga para ninguém, desde que os objetivos dele sejam alcançados. Então ele vai prejudicar quem for necessário para poder colocar os grilhões nos pés da igreja. O que ele está dizendo aqui? Não sou eu que estou falando, não. Né? Vamos lá. É fazer o maniqueísmo da guerra santa. Portanto, nós temos Entendi. que ter cuidado. Nós também vamos criando uma massa crítica a esse fundamentalismo, a essas figuras toscas, a essas figuras fundamentalistas. E eu acho que nós vamos ter que fazer uma batalha mesmo, ainda no plano das ideias, para depois chegar ainda nos finalmente, porque nós temos que ter esse cuidado para não ser vítima do que eles pregam, que é o maniqueísmo, entendeu? Inclusive, algumas igrejas, que algumas figuras da televisão que são vinculadas a elas prestam um péssimo serviço, não vou citar nome aqui, mas vocês já viram alguns nomes, né? De pessoas ligadas aos meios de comunicação que fazem esse tipo de coisa, né? Então, eu acho que é um desafio que a gente tem que botar na nossa agenda
para ver qual é o melhor caminho Veja, para enfrentar. ele fala de início, temos que cuidar e criar uma massa crítica, ou seja, uma multidão falando mal da igreja. Eles já têm uma massa crítica dominada. Eles já têm as escolas, as faculdades, onde eles já sentam o pé na igreja lá, né? Os alunos saem completamente doutrinados, mas eles querem engrossar esse caldo. E aí colocar a população contra a igreja. E aí ele fala para poder colocar isso no plano das ideias para então chegar aos finalmente. Quando ele fala dos finalmente, eu pergunto a você, que finalmente é esse? Porque o campo das ideias já está dominado. Que finalmente é esse? Tortura, prisão ou paredão? É o que resta para eles. Né? Então, por que esses finalmente eles falam de forma tão linda, tão desposada assim? O que é esses finalmente para esse pessoal? Na história da igreja, a igreja sempre teve seus perseguidores, mas em especial a esquerda. E isso não começou agora, tá? Isso já faz tempo. A esquerda sempre foi inimiga da igreja. Desde os primórdios, desde a Revolução Francesa, né, que a igreja é perseguida, porque a igreja é uma massa que não se dobra facilmente ao que eles querem. A igreja, principalmente a igreja do Senhor Jesus, ela não vai simplesmente adorar um homem como eles querem, então eles têm que perseguir. E isso não está de agora não, isso vem de lá de trás. Por exemplo, Jean Meslier disse, né, o homem só será livre quando o último rei foi enforcado nas tripas do último padre. Parafraseando hoje, né, teve um louco aí que publicou num jornal recentemente que o Brasil só será livre quando o último Bolsonaro for enforcado nas tripas do último pastor. Então é isso. Eles sempre perseguiram a igreja. Começou com Lenin, Stalin, e aí vem os tantos outros, Mao Tse Tung, Castro, Pol Pot. E agora, recentemente, a gente está vendo as histórias da Nicarágua, o que é que está acontecendo, prisão de padres, pastores, desaparecimento de homens ligados à igreja. Então eles sempre vão perseguir a igreja. Mas a igreja do Senhor Jesus ela vai se manter de pé, porque não são homens que derrubam ela. Muitos grandes já tentaram derrubar a igreja e não foi assim que eles conseguiram. Pelo contrário, o sangue dos mártires é a semente da igreja. Mas eles continuam querendo formar essa massa crítica e vão formar aí dentro das escolas. E aí, meu irmão, resta muito pouco a nos fazer, mas é um pouco que nos dá a certeza da vitória. Primeiro, orar. Orar muito a Deus para que isso não aconteça. Segundo, vigiar. E quando eu falo vigiar, vigiar em oração, mas também vigiar o que está sendo ensinado a seu filho. Quando ele chegar da escola, pergunte a ele o que foi ensinado. Olhe os livros deles. Veja, não deixe que essa doutrina marxista miserável tome conta do seio da sua família, porque é o seu filho que eles querem dominar. Você não, você já está com a mente formada. Mas o seu filho, eles estão querendo tomar o seu filho para formar essa massa crítica, para que daqui a alguns anos eles possam extirpar a igreja do Brasil. Lembre-se que seu filho de 12 anos, daqui a 4 anos, já vai votar para presidente. Seu filho que está hoje com 14 anos, nas próximas eleições para prefeito, ele já vai votar. Então, cuide do ensino do seu filho, não negligencie com isso. Não deixe que apenas os professores que são marxistas, que é a maioria nas escolas hoje, deem educação. Mostre você a realidade da história, mostre você a realidade cristã, mostre você a ética e a moral. Ok? Tenham cuidado, vamos ficar vigilantes quanto a isso e orarmos. A gente vai poder fazer muito se pedirmos a Deus por um país melhor, mais justo e longe do socialismo. A todos um forte abraço, minha leal continência e fiquem com Deus.